Alô, muito bem-vindos. O nosso mantra de hoje, do livro Mantras de Vida de Loester: continuo admirando a humildade e não fico somente nisso. Esforço-me todos os dias para ser humilde. Muito bem. No Livro dos Espíritos, a pergunta 793. Quais são os indícios para reconhecer uma civilização completa? Será reconhecida pelo desenvolvimento moral. Creiam que já estão muito adiantados, porque têm feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque se alojam e se vestem melhor do que os selvagens. Todavia não terão verdadeiramente o direito de se dizer civilizados, senão quando de sua sociedade houver banido os vícios que desonram e quando viverem como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então serão apenas povos esclarecidos, que têm percorrido a primeira fase da civilização. Kardec coloca uma nota aqui no final. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode ser considerada a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa se desenvolver com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, em que as leis não consagrem privilégio nenhum e que sejam as mesmas, assim, para o último como para o primeiro, em que com menos parcialidade se exerça a justiça, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhor respeitadas, em que exista menor número de desgraçados, enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Ainda falta um bocado, né, para a gente chegar lá. Então, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estávamos falando sobre Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. E entramos num item do resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Então, são vários itenzinhos que ele vai mostrar uma citação da doutrina grega de Sócrates e Platão e uma correlação com o cristianismo e o espiritismo. Então, vamos lá. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria,
porque se prende a coisas que estão por sua natureza sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é o que se chama sabedoria. Essa é a citação da filosofia socrática. E aqui a correlação com o cristianismo. Assim, ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra do ponto de vista material. Para apreciar com justeza, tem de vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdade absoluta, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o espiritismo. Então vamos a mais um ponto. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele impossível se nos torna ser ajuizados nem por um instante. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, é lícito esperar, com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. É essa a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura de modo nenhum temível. Essa é a citação de Sócrates e Platão. E aqui a ligação com o cristianismo. Aí está o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Trata-se, porém, apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. E vamos, então, encerrar com a trovinha de Toninho Bittencourt, no livro Trovadores do Além. Quando a morte o olhar nos cerra, não sei efetivamente se a gente fica na terra, se a terra fica na gente.